Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Programa pioneiro na mídia sobre interreligiosidade. No programa de hoje, agradecendo a sua colaboração, a sua audiência, a sua participação com sugestões, perguntas, comentários que nós temos recebido pelo e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Você participa, sugerindo quem gostaria de ver aqui entrevistado, perguntas que gostaria de fazer, críticas, sugestões para o programa. Queremos conviver com a nossa audiência. Na produção e direção do programa de hoje, produção e direção geral, Alex Monteiro. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Regina Prata. Na edição, Edi Pontes. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Supervisão de Guiomar Santana. E com muita satisfação, nós recebemos novamente, já esteve conosco, abrilhantando aqui o nosso esforço interreligioso, o Rabino Uri-Lan, que é mestre em filosofia judaica, psicólogo e professor, entre outras atribuições. Ele vem para a pauta Israel sem fronteiras, a cultura, a religiosidade, a ciência e a filosofia do povo judaico, do povo israelita que se espalha por todo o mundo. Rabino Uri-Lan, ainda que pelo Skype, sinta-se acolhido na Fundação Espírita André Luiz. Olá, Afonso Moreira, é uma alegria estar aqui com vocês de novo e um grande abraço a toda a sua audiência e é sempre um prazer poder conversar com vocês e poder apresentar um pouco dessa tradição milenar, a tradição judaica, que, como você disse, se espalhou pelo mundo inteiro e, de alguma maneira, traz luz para o mundo inteiro. Então, é nesse sentido que a gente tem esse encontro e muito obrigado por esse esforço do diálogo interreligioso, que é tão importante em tempos, ainda mais nos tempos que nós vivemos hoje, de tanta discórdia, de tantas brigas, a gente poder aqui se encontrar em paz e em diálogo é um remédio, de alguma forma, para isso tudo que está passando ao nosso redor. E o senhor tem contribuído muito para isso. Nós temos acompanhado, na medida do possível, as suas atividades. O senhor sabe a nossa admiração pelo senhor, pelo seu trabalho. Agora, me cabe aqui, nesse instante, como é de praxe, apresentar o convidado, o nosso entrevistado, o Rabino Uri-Lan. O Rabino Uri-Lan está à frente da Congregação Bethel desde o início de 2019. Ele também exerce outras iniciativas dentro dessa mesma congregação, entre elas o grupo Berhad, de jovens judeus adultos entre 18 e 35 anos. Ministra cursos focados na religião e na espiritualidade judaica. O Rabino Uri-Lan tem formação acadêmica como rabino no Hebrew Union College, programa israelense ministrado em Jerusalém, Israel. É mestre em filosofia judaica pela Pontifícia Universidade Católica PUC de Campinas, São Paulo. Ele é também psicólogo pelo IPUSP, Instituto de Psicologia da Universidade aqui de São Paulo, a USP. Entre outras atividades, o Rabino Uri-Lan é professor do Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista. Ele participa do Fórum
de diálogo entre rabinos e dirigentes comunitários de diversos movimentos judaicos. Ele é vice-presidente do movimento judaico reformista sionista, fórum, e participa do Fórum Nacional do Diálogo Católico Judaico. Nós vamos começar, nós temos uma bateria aqui de perguntas, muita curiosidade. Eu me sinto muito à vontade com o Rabino Urilan, porque ele nos deixa assim, nos trata como amigos. Realmente nós nos sentimos assim. Eu peço ao Rabino paciência conosco, porque muitas perguntas serão óbvias, extremamente óbvias para o senhor, mas para aqueles que estão distantes, que não têm a oportunidade desse conhecimento, elas são de verdade essenciais, Rabino. Bom, e vamos começar aqui. Vamos lá. Com aquilo que parece sempre importante na abertura do Conviver. O senhor poderia nos contar quando e como começou o judaísmo, essa história que atravessa os séculos e nos alcança no dia de hoje? Muito bem. Afonso, o judaísmo, de alguma forma, vamos dizer, tal como descrito na Bíblia, que compartilham, né, judeus e cristãos, começa com um casal, começa com Abrão e com Sara, numa cidade chamada Ur, que fica hoje na região do Iraque, e parece que era uma grande metrópole para a época. E Abrão e Sara foram, diz a nossa tradição, os primeiros a reconhecerem a unicidade de Deus, a ideia de um Deus único. Eles viviam numa sociedade em que as pessoas acreditavam em muitos deuses, cada deus é responsável por algum aspecto, por algum elemento da natureza, por alguma prática, por alguma questão de forças diversas no mundo. E Abrão, em algum momento, intuiu que, na verdade, havia um ser acima de tudo isso, que era completamente imortal, que era completamente ilimitado, que não, nem o nome direito temos como saber dessa força espiritual a qual nós chamamos de Deus. E aí, nesse momento, começa um diálogo entre Abrão e Sara e Deus. Deus os encaminha em direção à terra de Canaã, que mais adiante vai se tornar a terra de Israel. E aqui a gente pode dizer que começa, de alguma maneira, a história do povo judeu. Mas na verdade, são primórdios do povo judeu. Depois tem um outro momento mais adiante, muitos séculos depois, em que os descendentes de Abrão e Sara, e também da segunda e da terceira primeiras gerações do povo hebreu, então Isaac e Rebeca, depois Jacó, e que teve algumas esposas, né? Raquel, Leia, Bilá, Zilpá, e teve 12 filhos que formaram tribos e acabaram indo parar no Egito. E estou correndo um pouquinho com a história, séculos e séculos se passaram e esse povo acabou sendo escravizado no Egito. E aí é quando surge um segundo grande momento da nossa história, que quando uma criança, Moisés, nasce de uma dessas famílias, na verdade uma família de levitas, mas que estavam escravizados no Egito, e Moisés acaba passando por uma série de situações em que ele deixa o Egito em algum momento. Ele, na verdade, assim, ele se via como um egípcio, na verdade, como alguém que fazia parte da corte egípcia. Em dado momento, ele acaba cometendo aí um certo delito e acaba se exilando do Egito. E nesse momento, ele cria uma vida como um pastor, um homem muito simples, se casa, e é nesse momento que ele está pastoreando que ele escuta uma voz divina vinda de um arbusto em chamas, mas que não pegava fogo, que é conhecido como a sarça ardente. E nesse momento tem um encontro com Deus que diz que ele é o Eterno, que é o mesmo Deus da época lá de Abrão.
e que colocou Moisés, então, para libertar o povo escravizado no Egito. E Moisés fica um tanto confuso, e aí Moisés descobre que ele é parte desse povo. E ele vai liderar esse povo por 40 anos, né? Vai tirar esse povo do Egito e vai levá-lo em direção à terra de Israel, a terra prometida. E no início desse caminho, em algum momento, ele recebe o que a gente chama das tábuas da aliança, das tábuas da lei, como são conhecidas, onde estavam as principais regras e histórias, que a gente pode dizer uma espécie de contrato que Deus estabeleceu entre ele, entre Deus e o povo de Israel. Então, esse é um momento muito importante, essencial da história do povo judeu, em que se estabelece uma aliança agora baseada em leis, em histórias. Na época de Abrão, foi estabelecida uma aliança entre Deus e a família de Abrão. Agora é estabelecida uma aliança entre Deus e o povo de Israel. E nessa aliança tem direitos e deveres dos dois lados. Então aqui a gente passa a ter um povo, uma nação com uma constituição, com regras e com uma história. Então essa história, imagina-se que tem aí cerca de 3.300 a 4.000 anos. Rabino Urilan, a nossa ouvinte Amanda, de Mogi das Cruzes, ela acompanha pelas gravações, ela diz, o senhor é muito simpático, é cativante. Agora, ela quer saber o seguinte, o rabino pode casar? E no caso, se ele pode casar, como ele pode sustentar a família se ele passa muito tempo na sinagoga? Ótima. Me repete o nome dela, por favor? É Amanda. Amanda. Eu sempre peço que diz a cidade, para a gente saber os nossos amigos até onde estão indo. Ela é de Mogi das Cruzes de Mogi. E acompanha pelas gravações. Amanda, muito obrigado pela tua pergunta e pelo carinho. E me sinto abraçado por você e por todos que nos assistem. Amanda, o rabino pode casar, o rabino, na verdade, muitos entendem que o rabino deve casar. Eu particularmente entendo que o rabino é uma pessoa como outras pessoas e ele pode se casar ou não. No meu caso, eu sou casado, tenho 3 filhos lindos, de uma menina de 7 anos, um menino de 5, e eu tenho um bebezinho, Afonso, de 8 meses. Então, todos lindos, saudáveis, graças a Deus. E a minha esposa também, muito amada, e que, assim como eu, trabalha, e nós dividimos as funções, tanto domésticas, quanto temos o nosso trabalho profissional, com o qual nós mantemos a casa. No meu caso, quando se fala eu passo o tempo todo na sinagoga, eu não passo o tempo todo na sinagoga, né? A sinagoga é um espaço religioso, aliás, é importante colocar que o templo judaico, que nós chamamos de sinagoga, não é só um espaço para rezar, é um espaço de encontro entre pessoas, é um espaço, pode ser considerado uma escola, onde acontecem cursos de crianças a pessoas mais idosas, é um espaço de encontros culturais, de debates, de dança, de música. Então, eu vejo a sinagoga, Afonso, como um grande centro de cultura, né? Do qual a religião é um dos elementos, um dos principais, mas ainda assim, perdoem, um dos elementos. E do que eu me sustento? Eu sou contratado da minha sinagoga. Então, assim, eu sou um líder religioso, um líder espiritual, e ao mesmo tempo, a minha sinagoga, ou seja, os associados da Congregação Israelita Betel, da qual eu faço parte, com muito orgulho há 6 anos, eles contribuem com mensalidades e como associados à congregação, e nós buscamos fazer também eventos e atividades culturais que ajudem a manter as obras da nossa sinagoga, e entre os elementos que precisam ser mantidos está o rabino e a sua família. Então, como qualquer trabalhador, eu recebo um salário, e eu tenho meus compromissos de horários, eu tenho férias e 13º, e é assim que eu me mantenho como um trabalhador. Rabino Urilan, Antônio Cerqueira Júnior,
de São Paulo, capital, ele diz assim: se eu não fosse espírita, seria judeu. Opa! E ele pergunta: Simpático. Uhum. existe o conceito de karma e a lei de ação e reação no judaísmo? Olha, eu não conheço profundamente a lei do karma e a lei de ação e reação do ponto de vista espírita, mas do ponto de vista judaico, nós, assim, entendemos que as nossas ações causam efeitos, sim, no mundo, para o bem e para o mal. Se diz na tradição judaica que nós temos uma inclinação para o bem, que todo ser humano nasce com uma inclinação para o bem e com uma inclinação para o mal. O ser humano, do ponto de vista judaico, não nasce pecador, Afonso. Ele nasce uma pessoa com tendências para o bem e com tendências para o mal, e temos o livre-arbítrio para escolher o caminho que nós vamos tomar. E boa parte dos mandamentos que nós dizemos, das orientações que Deus passou a Moisés, ao povo de Israel, há mais de 3.000 anos, e que depois foi desenvolvida e destrinchada pelos rabinos das mais variadas gerações, trabalha em cima disso, de buscar orientar as pessoas a fazerem o bem. Mas entendendo que a gente vive num mundo complicado, num mundo em que a regra não é exatamente a postura ética, né? Nós estamos vendo isso nas campanhas políticas, etc. E o nosso papel, não só como judeus, mas como seres humanos, é ajudar a resgatar a dignidade do mundo, fazer alguma coisa para consertar o mundo em que a gente está. E isso vai ter uma reação, tanto neste mundo, tanto na vida que a gente vive, quanto dizem os nossos rabinos. Quando digo os nossos rabinos, são os grandes sábios de abençoada memória do passado, que dizem que aquilo que nós construímos de bom nesse mundo pode ter reflexo também, e terá reflexo no mundo vindouro, no mundo espiritual, para muito além da nossa vida. Aqui a gente pode entender de muitas maneiras. Eu posso entender que as minhas ações nesse mundo vão trazer frutos para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos, e para toda uma sociedade depois que eu morrer, mas também pode dizer que nós teremos frutos num mundo espiritual do qual nós não conhecemos exatamente como funciona. Não sei se ele funciona à luz do espiritismo, ou à luz de certas histórias judaicas, ou de visões cristãs, outras, mas seja como for, o bem que a gente faz nesse mundo causa uma reação positiva ou negativa ao longo do tempo, sim. Tem uma pergunta aqui da Paulina, do bairro do Tatuapé de São Paulo, que acompanha, elogia o programa Conviver. Eu vou pular essa parte dos elogios, que é desnecessária, mas agradeço a mensagem. Ela pergunta assim: pergunta para o Rabino se ele acredita na reencarnação e que no judaísmo, o que acontece com a alma depois que a pessoa morre? Então, para mim eu tenho meus questionamentos sobre reencarnação. Eu não sei dizer se eu acredito ou se eu não acredito. Para mim é uma questão que fica no ar. Agora, o que acontece com a alma depois da morte? Aqui a gente tem uma piada que eu devo já ter contado em outros encontros, Afonso. É uma brincadeira, na verdade, uma anedota, não chega a ser uma piada, que diz que a cada 2 judeus que se encontram, a gente vai ter no mínimo 3 opiniões sobre o mesmo assunto. Eu até diria que, de alguma maneira, a gente lê e discute e conversa com tanta gente que, às vezes, uma mesma pessoa acaba tendo 2 ou 3 opiniões, dependendo do contexto em que você está. E isso não é uma falsidade, isso é um processo de desenvolvimento de cada um. Eu posso, hoje, pensar uma coisa e, a partir dos teus argumentos, dos argumentos de outros, eu repensar e reconstruir a minha visão. Então, eu vejo com muito respeito as pessoas que acreditam na reencarnação. Eu, particularmente, não tenho uma opinião fechada sobre o assunto. E na tradição judaica se acredita na alma eterna. Se acredita na alma eterna e se acredita num mundo vindouro, num mundo espiritual que existe. Na verdade, alguns vão dizer que esse é o mundo real, que é o mundo espiritual que existe de forma perene, e que essa vida que a gente tem na Terra é o que é o provisório.
né? Agora, o que acontece nesse mundo espiritual, há muitas discussões, especulações. Nós não sabemos exatamente como é a vida no mundo espiritual, mas nós acreditamos que ela existe. E eu espero ainda demorar um tempo para encontrar o que acontece do outro lado. Sem pressa. Sem pressa. Vamos esgotar a experiência aqui. Exatamente. Abinurilan, mas olha, eu vou ser sincero com o senhor. Na cultura judaica, me atrai muito o humor judaico, aquele humor socrático, de criticar-se a si mesmo, com um sorriso nos lábios, de apresentar, às vezes, uma crítica severa ao semelhante, mas num tom assim, bem humorado. O senhor tem algum exemplo aí do humor judaico que cativa o seu pensamento? Agora você me pegou. Eu poderia ter encontrado um livro de piadas, de histórias judaicas, mas talvez eu lembre enquanto nós conversamos. Decorrer. Mas, se não me engano, tem uma eu não me lembro se foi o Woody Allen, no qual foi o humorista. Isso. Tem muitos humoristas e atores judeus, comediantes, e tem algum que, para quem perguntaram o que ele gostaria que estivesse escrito na sua lápide, né? Depois da sua morte, que estivesse escrito na sua lápide, e que ele gostaria que estivesse escrito assim: continua tendo uma vida linda, não sou eu que fui enterrado aqui, alguma coisa assim, né? Então, assim... Muito interessante. Então, mas tem piadas melhores e tem contadores melhores de piadas judeus. Não, vamos falar sobre um deles, então. Woody Allen. Eu admito ao senhor nesse instante que ainda muito jovem, o Woody Allen tem uma militância na direção de filmes que já atravessa aí mais de 40 anos. Muito jovem, eu acompanhava as críticas que ele fazia à cultura judaica, mas ele as fazia com tanto carinho, com tanto bom humor, que a gente acabava sendo cativado para aquele modo de viver judaico. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a sua apreciação sobre esse diretor de cinema tão famoso aqui. Então, o Woody Allen é uma figura, até fui eu que citei, é uma figura, como você citou também, nós nos lembramos dele, é uma figura ao mesmo tempo brilhante, ao mesmo tempo bastante polêmica, né? Ele tem histórias familiares bastante complicadas, e ao mesmo tempo ele tem uma arte do cinema espetacular. Eu não vejo a leitura dele como uma crítica às tradições judaicas, mas como uma leitura bem humorada dessas tradições, como foi colocado antes. Então tem filmes em que ele fala da mãe judia, que é muito engraçado, é muito interessante, porque ele imagina, bom, enfim, tem todo o estereótipo da mãe judia, que é hiperprotetora, e ela pode sacrificar a própria vida, né, pelos filhos, pelo bem dos filhos. Então, aqui tem várias piadas, né, tem a mãe que deu 2 gravatas para o filho, lindas, né, de seda, uma vermelha, uma preta, para ele usar depois na festa do casamento, e de repente ela vê ele com a gravata vermelha, e ela chora e chora e chora, e aí vão perguntar para ela: mas senhora, por que a senhora está chorando tanto? Meu filho, né, ele está com aquela gravata vermelha, mas a senhora que presenteou com aquela linda gravata, e uma gravata preta também, então ele não gostou da preta, ele só está usando a vermelha, né? Então, e aí no filme do Woody Allen tem uma situação que eles já não aguentam mais, quer dizer, essa mãe hiperprotetora: você pegou a tua malha, você tirou a tua malha, você fez isso, você jantou bem, você... E aí, em algum momento ela morre, e aí eles chegam à conclusão: bom, agora nós vamos ter uma boa lembrança da nossa mãe. De repente ele sai na rua, e ele escuta a voz da mãe dele, e ele olha para o céu, e a mãe dele está ocupando todo o céu. Você colocou a sua malha? Assim, ele, não, né? É sensacional, essa imagem é sensacional. Mas eu vou falar para você, eu fiquei me lembrando assim, ontem, Afonso, eu fui fazer um exame de saúde, e aí uma senhora
que estava lá esperando no laboratório, ficou me encarando. E ela me olhava, aí eu olhava para ela, ela sorria. Aí uma hora eu comecei a sorrir para ela. Falei, bom, eu conheço ela de algum lugar, eu conheço muita gente, mas eu não estava me lembrando dela. Ela se levantou e veio sentar para conversar comigo, sentou do meu lado e falou, eu sei quem você é. E eu não tinha muito... Eu falei, mas eu também acho que eu conheço a senhora não é mãe de fulano? Ela me olhou e falou, não, eu sou a mãe, não vou usar o sobrenome para não identificar, mas ela falou assim, eu sou a mãe do Shlomo. Você conhece o Shlomo? Seria o Salomão, né? Você conhece o Salomão, não conhece? Salomão, sobrenome tal. Não, a senhora pode me lembrar em que contexto? Todo mundo conhece o meu filho. Meu filho é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, eu encontrei com ela na rua, na Avenida Angélica, né, quer dizer, no laboratório, e era aquela mãe que a única coisa que ela sabia falar era do quanto ela amava o filho e de quanto o filho era maravilhoso. Então tem a brincadeira da diferença da mãe italiana para a mãe judia, e com isso eu termino essa parte do Woody Allen, que se diz... Qual é a diferença da mãe judia para a mãe italiana? A mãe italiana diz para o filho, se você não comer, eu te mato. E a mãe judia fala, se você não comer, eu me mato. Meu Deus do céu. Aí abre a porta e aí a gente diz que o humor é uma forma também de resistência, né? Então, nos momentos difíceis, a gente poder trabalhar com humor, claro, um humor respeitoso, um humor... eu tenho filhos pequenos, a gente diz muito para eles que uma brincadeira precisa ser boa para os dois lados. Se a brincadeira só você ri e o outro não ri, não é uma boa piada, né? Mas é importante para a gente manter o astral, né, para cima e nos mantermos vivos mesmo em situações de muitas dificuldades. Rabino Urilan, estamos às vésperas do Ano Novo Judaico. O senhor vai receber o Ano Novo com alegria, com bom humor, com apreensão. Quais são os seus sentimentos? E conta um pouquinho para nós a história do calendário hebraico. Pois eu só quero guardar essa informação, se você depois puder me ajudar. Eu entendo que nós entramos nesse ano com alegria, mas também com muita apreensão. Esse não está sendo um ano fácil, para o povo judeu em geral. Mas o ano hebreu, essa é uma história bem interessante. Nós estamos indo para o ano 5.785. 5.785, diz a tradição judaica. E 5.785, qual é o marco zero? O marco zero é a criação do mundo. Nós poderíamos ficar aqui horas, Afonso, discutindo se o mundo tem só 5.785 anos ou se o mundo tem bilhões de anos. Eu, particularmente, aqui eu posso falar, eu acredito que o mundo tem bilhões de anos e que a contagem inicial da Bíblia, do Gênesis, dos 6 primeiros dias da criação e depois do 7º, o Shabat, o dia do descanso, são tempos cósmicos, são tempos... A Bíblia traduz de forma muito bonita, nos primeiros 7 dias da criação, um tempo de desenvolvimento realmente cósmico, né? Muito maior do que o nosso planetinha, né? Do que a nossa Terra, e todo um desenvolvimento, né? Do mundo mineral, vegetal, animal e também do ser humano. E agora, simbolicamente, o número que nós chegamos é 5.785, é o que vai começar na noite do dia 2 de setembro, agora. Cada ano, esse calendário ele flutua em relação ao nosso calendário civil, ou gregoriano, né, porque a contagem do tempo é feita de uma forma diferente. Mas, para poder dizer de onde ele começa, que eu acho que é a coisa mais interessante, quando eu falo que ele começa da criação do mundo, da criação do ser humano, a gente tem um ponto aqui importante. O judaísmo, ele não marca o início da contagem do seu tempo a partir do surgimento do primeiro hebreu, não é a partir de Abrão, e não é a partir de Moisés, e não é a partir de
Jacó, não é a partir de Miriam, não é a partir de nenhum grande personagem da nossa história. Nós começamos a contar o tempo a partir da criação do ser humano. E isso traz um ponto muito importante. Nós celebramos a criação da humanidade. Todos os seres humanos, diz um ditado judaico, todos nós fomos criados de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Então nenhum de nós pode dizer que é melhor do que o outro. O sangue de todo mundo é vermelho. Alguns vão dizer que tem sangue azul. Não tem sangue azul, né? O sangue é vermelho. Então, assim, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Deus não criou os espíritas à sua imagem e semelhança. Deus não criou os judeus à sua imagem e semelhança. Deus criou a humanidade. Brancos, negros, amarelos, mais altos, mais baixos, com deficiência física, que todos nós, em maior ou menor grau, temos. Enfim, com maiores capacidades intelectuais e menores, com mais sensibilidade, menos sensibilidade. Ao olhar um ser humano, a gente tem que enxergar uma imagem, um reflexo da própria divindade. E é isso que a gente celebra no Ano Novo Judaico. A gente celebra a criação da humanidade. Então, isso faz com que a gente enxergue para muito além do povo judeu. A gente não está centrado só em nós mesmos. Nós queremos que o mundo seja melhor, né? Estamos juntos, Rabi. Estamos juntos. Estamos juntos, estamos juntos. Eu tenho certeza. Rabino Urilan, na última vez que o senhor esteve aqui conosco, na vez anterior, tivemos a grata satisfação de ouvir um cântico da cultura judaica, religiosa, que o senhor nos trouxe e que emocionou muita gente, só que o pessoal reclamou que foi muito rápido, muito curto e que foi só uma amostra grátis. Então, hoje, antes que o programa chegue no finalzinho, ainda temos aí uns minutos pela frente, eu gostaria de saber se o senhor preparou alguma apresentação musical que pudesse aí nos presentear no conviver de hoje. Afonso, eu preparei sim, nós conversamos, né, sobre isso, que seria importante trazer uma oração justamente do Ano Novo Judaico, talvez uma das mais características. Antes de cantá-la, eu gostaria de voltar num ponto se nós entramos com alegria ou com apreensão o novo Ano Judaico. Então, do ponto de vista do povo judeu, nós entramos com muita apreensão. Já faz, assim, quando houve o Ano Judaico 5.774, em setembro do ano passado, mais ou menos, desculpa, esse ano começa no dia 2, 3, 4 de outubro. Eu falei setembro, mas é outubro. O ano passado começou em setembro. Nem nós, nem acredito que ninguém no mundo inteiro poderia imaginar que iria acontecer a loucura que aconteceu, a tragédia que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Isso é uma dor inimaginável que não cicatriza, que não se resolveu ainda, passado quase um ano. Existem ainda 100 reféns que estão vivendo, alguns deles há relatos de que estão em jaulas, dentro de túneis que não vêm a luz do sol há 10 meses. Há relatos de estupros, há relato de coisas horrorosas, e isso não diminui a nossa dor pela morte de mais de 1.200 israelenses e alguns não israelenses que foram mortos naquele festival de música. As pessoas estavam dançando, celebrando a vida. Teve um festival agora, o Rock in Rio, né? Está tendo. Imagina no Rock in Rio, descem pessoas armadas, passam a correr atrás das pessoas e saem atirando e matando. E é isso que aconteceu. Olha para o Rock in Rio, o que as pessoas estão vivendo, e imagina essa cena. Então, assim, foi o maior massacre da história contra judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, em um único dia. Também temos toda a nossa dor pelos palestinos inocentes, milhares que morreram nessa guerra e que continuam morrendo, e dos israelenses continuam morrendo, e da guerra se expandindo para o Líbano e para outros lugares. Então nós entramos muito apreensivos, pedindo muito a Deus que perdoe os nossos erros, que escute as nossas orações e que possa nos trazer
e que possa nos trazer paz. É muito difícil, não é uma coisa simples, e rabinos choram também, tá? Desculpa, mas eu tenho, assim, são amigos, são parentes, há pouco tempo mataram 6 pessoas, eles estavam vivos até 3 ou 4 dias antes, uma moça que pesava 60 e poucos quilos, estava com 30 e poucos quilos, e eles foram fuzilados para que os soldados israelenses não pudessem alcançá-los. Um deles era muito amigo da filha de uma amiga minha. Eu não o conhecia, mas era amigo de uma pessoa, então eu sinto como sendo muito próximo. Então eu precisava dizer isso, que assim, que é muito dolorido o antissemitismo que cresceu e se expandiu. A gente teve um professor acadêmico na Amazônia que não pôde dar aula na universidade porque havia medo da segurança pelos grupos antissemitas, não tem outro termo, que impediram um professor judeu israelense de dar uma palestra sobre um tema que era importante para eles. Isso não tem outro nome para mim, a não ser antissemitismo. Na Inglaterra, existem lugares onde foram disponibilizados agora ônibus exclusivos para judeus, com o único objetivo de protegê-los. Por quê? Porque eles estão sendo atacados nas ruas. Então, nós estamos muito apreensivos esse ano. E a gente espera poder chegar à alegria da paz e que a paz possa se realizar, se Deus quiser, até o final dessas festas. Então, quando o senhor me pergunta, eu precisava dizer para que as pessoas saibam que essa é uma dor enorme que o povo judeu está vivendo nesse momento e que não há remédio nesse ponto, a não ser a gente alcançar a paz. E nós queremos a paz com os palestinos, nós queremos a paz com os libaneses, nós queremos a paz com os jordanianos, com os iraquianos e com os iemenitas, e não o contrário. E aí eu estou pronto para cantar. Rabino Urilan, antes do seu cântico, eu quero dizer uma coisa de coração. Uhum. Tenha absoluta certeza que nós, espíritas com Allan Kardec, estamos orando e vibrando para que essa situação que já se agravou tanto, que cresceu numa proporção assustadora, possa ser resolvida. Nós estamos solidários com o seu povo, e eu digo assim, o seu povo é o nosso povo, porque nós somos todos brasileiros. Uhum. Temos os brasileiros que são do norte, do nordeste, do sul, do sudoeste, de todos os cantos, são todos brasileiros. E temos os brasileiros italianos, judeus, americanos, libaneses, turcos. O Brasil é uma só pátria. A nossa solidariedade, o nosso respeito, o nosso carinho e a minha admiração pela sua perseverança na militância judaica. Não, embora tenham havido tantos estremecimentos nesse ano, o senhor continua com essa firmeza, com esse otimismo, com essa sua fé no poder maior. A nossa solidariedade. Muito obrigado, e acho que assim, eu tenho que seguir o exemplo dos nossos ancestrais, né, que fizeram isso em situações tão difíceis ou mais difíceis do que a gente vive hoje. Mas obrigado, muito obrigado. Eu tenho realmente uma relação de carinho e admiração muito grande pela comunidade espírita. Há muitos judeus que professam, em paralelo ao judaísmo, o espiritismo. Tem um livro de uma professora chamada Andrea Kogan que fala sobre isso. Afonso, depois posso indicar. É uma pesquisa acadêmica, né? Mas muito interessante. Bom, posso trazer então essa... Por favor. Nós temos um poema religioso muito antigo, conta a nossa tradição que ele vem da época do Talmud, ou seja, da tradição oral judaica, algo entre 1800 a 2200 anos, e tem inúmeras versões. Eu vou ler um trecho em português para que vocês entendam do que nós estamos falando, se nós tivermos tempo. Ele se chama Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu significa nosso pai, nosso rei. Avinu, nosso pai, Malkeinu, nosso rei. Pecamos diante de você. E aí, o nosso pai, nosso rei, vai se repetindo como base. Nosso pai e o nosso soberano, não há outro rei, não há outro soberano além de você. Nosso pai, nosso rei,
renove, traga para nós um ano novo bom. Nosso Pai, nosso Rei, perdoe e absolva todas as nossas transgressões. E aí essa oração vai seguindo e a gente pede, eu vou contar de uma forma mais rápida, são muitos versos. Nós pedimos ao nosso Pai e ao nosso Rei que impeça que a epidemia atinja o nosso povo, que nos envie plena recuperação, que nos inscreva no livro de uma vida boa, no livro de sustento e de prosperidade. Que Deus nos inscreva no livro dos méritos, no livro do perdão e da graça, que possamos colher todas as suas bênçãos, que Deus nos poupe e nos acolha. Que Deus aceite com empatia e boa vontade as nossas orações e que se lembre de que nós somos somente pó. Que Deus faça tudo isso por seu amor por nós e nos salve. E ela termina dizendo: nosso Pai, nosso Rei, conceda-nos a sua graça e nos responda. Apesar de não termos boas ações o suficiente para lhe apresentar, seja justo e amoroso conosco e nos salve. E tem uma meditação sobre essa oração de um rabino contemporâneo chamado Rami Shapiro, que ele diz: nosso Pai, nosso Rei, faz com que ouçamos aquela pequena voz que possuímos dentro de nós, que nos diz que precisamos melhorar o mundo com as nossas ações. E que precisamos nos esforçar para criar com compaixão e amor um caminho para a justiça e para a paz, para que a sua glória possa brilhar no nosso mundo. Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha, Avinu Malkeinu, Ein lanu melech ela ata, Avinu Malkeinu, Chadesh aleinu, Chadesh aleinu, Shana tova. Avinu Malkeinu, Slach u'mechal lechol avonoteinu. Avinu Malkeinu, mena magefa minachalatecha, ומכל יושבי תבל, שלח לנו רפואה שלמה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים, חיים טובים. Nosso Pai, nosso Rei, inscreva-nos no livro de uma vida boa e que faça sentido. Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu. Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu, Ki ein banu masim. Aseh imanu tzedakah v'chesed. Aseh imanu tzedakah v'chesed ve'oshienu. Nosso Pai, nosso Rei, conceda-nos a sua graça. Conceda-nos sua graça e responda-nos, embora não tenhamos boas ações para lhe apresentar. Seja justo e amoroso conosco. Aseh imanu tzedakah v'chesed. E salve-nos, ve'oshienu. Eu vou fazer talvez uma surpresa para você e para mim. Isso é um shofar. Isso é a gente diz, quando a gente não tem palavras para dirigir os nossos pedidos de perdão a Deus, a gente toca o shofar, porque o som do shofar leva tudo aquilo que está no nosso coração e que a gente não sabe como explicar e não sabe o que dizer.
Rabino Urilan, a nossa gratidão e os nossos votos de um feliz 5.785 em nome dos seus amigos do Movimento Espírita com Allan Kardec, da Fundação Espírita André Luiz, do programa Conviver. Muito obrigado, Afonso, por dar esse espaço e dar esse espaço para que a gente fale não só com a razão, mas que a gente fale com o coração. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver fica por aqui, agradecido ao Rabino Urilan e à sua audiência. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.